Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. E este livro segundo é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 6, que trata da vida espiritual, e neste capítulo 6 estamos vendo aqui sobre a lembrança da existência corporal. Vamos começar com a questão 318 hoje, quando Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Ou seja, lá na espiritualidade, entre uma encarnação e outra, as ideias que tínhamos aqui se modificam quando estamos lá? Resposta dos espíritos: muito, se modificam muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Então, é preciso que haja esse afastamento, né? Nessa readaptação ao mundo espiritual, nós vamos deixando toda aquela experiência materializada, o mundo das sensações materiais, vamos deixando para trás. E vamos, então, vendo as coisas de forma diferente, a nossa perspectiva vai se transformando. Às vezes, o espírito pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e vê o espírito as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Aí ele faz aquele balanço, vê aí, mas isso aqui não foi bom, vou procurar melhorar, porque a ideia que ele tem agora é mais clara do que aconteceu. Podia ser que, enquanto encarnado, visse de uma forma em que defendesse certas atitudes, que na espiritualidade ele diz: não, mas isso não era bom, eu fui muito duro, eu preciso melhorar nisso. Um exemplo apenas. Questão 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, sim, nós desencarnamos e retornamos, não é? Já saímos de lá e voltamos para lá. Então, não nos é nada novo. Como se explica, embora não seja novo, o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Então, quer dizer, se nós já saímos de lá, como é que ao voltar para lá ficamos... tanta novidade? Resposta: é apenas um efeito do primeiro momento da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Então, ao chegar ao mundo espiritual, nós despertamos, entramos em contato com aquela realidade e vamos lembrar que vibratoriamente tem que haver uma readaptação e nós vamos, nesse processo de readaptação, voltando às lembranças, voltando a nos inserirmos como, de novo, habitantes da erraticidade. E ele continua, os espíritos continuam respondendo. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então, ele cada vez está mais lá e vai se desligando dessas impressões da encarnação. Comemoração dos mortos, um novo subitem. Se tivermos algum comentário, alguma dúvida, por favor, fiquem muito à vontade de colocar no chat, ok? Questão 320. Então, vamos tratar agora de comemoração dos mortos funerais. Pergunta Kardec: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na Terra? Ou seja, os desencarnados, quando são lembrados na Terra, eles ficam sensíveis a isso? Eles ficam felizes? Faz bem a eles serem lembrados? A resposta é: muito mais do que podeis imaginar.
Se são felizes esses espíritos, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, lá na erraticidade, serve-lhes de consolo, de lenitivo. Então, olha, eu deixei boas lembranças naqueles que ficaram, eles estão, na medida em que se lembram de quem partiu, vibrando positivamente na boa lembrança. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Muitos vão aos cemitérios ainda fazer isto, não é? E a resposta dos espíritos é: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Então, não é um dia que aproxima os espíritos daqueles que lembram dele, mas é o pensamento da lembrança querida, feliz, que os aproxima. 321A, ainda falando do dia de finados. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. É interessante porque é mais ou menos a mesma pergunta feita de uma forma diferente. O dia de finados é para ele um dia... Primeiro eles falaram daqueles que estão vivendo o dia de finados indo às sepulturas. Agora eles falam do dia especificamente. Se é um dia especial de reunião junto às sepulturas, se eles querem ir lá às sepulturas. E eles respondem, os espíritos: nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número das pessoas que os chamam. Então, ele reporta de novo a pergunta anterior. Não é o cemitério, não é o dia, não é o túmulo, são as pessoas que pensam neles. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então tem outros em outras campas, ou vamos imaginar que são curiosos, que vão visitar, porque tem muito isto, não é? E antigamente tinha mais, porque não havia muitos lugares para as pessoas irem, muitos iam ao cemitério para ver simplesmente túmulos de pessoas conhecidas ou destacadas da sociedade, ou artistas, iam lá passear pelos túmulos. Quer dizer, isto não representa nada para os desencarnados, e apenas, então, como ele diz aqui, comparece ali pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. 321b. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob que forma ali comparecem e como o veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta: aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Trajando as roupas, não é? Vão vir na representação da lembrança dos amigos e dos afetos. 322. Pergunta Kardec: os espíritos esquecidos, aqueles que não são lembrados pelos encarnados, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Quem lhes importa a terra? Isso é muito interessante, essa resposta. Já tinha dito ele em 3 respostas que o que os atrai é pura e simplesmente a lembrança dos amigos. E ele vai pela lembrança desse pensamento. E agora a pergunta é se eles indo lá, não é? Os espíritos esquecidos, se são esquecidos e se ninguém lembra deles, então já temos a resposta anterior, eles não vão lá. Não é? Mas entende-se a pergunta de Kardec, ele está querendo, talvez pessoas façam essas perguntas e ele as materializa, não é? Ele
astrais também aqui para que os espíritos respondam. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra. A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda os espíritos ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Ai, que lindo isto, não é? Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Então, o que agrada mais o espírito? A prece feita em casa em sua intenção, ou se o seu afeto vai ao cemitério visitar seu túmulo? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Então o espírito vai gostar de ser lembrado. Não importa se está sendo lembrado na prece feita em casa, não importa se está sendo lembrado na prece feita no cemitério. Simples assim. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas, ou seja, se colocam aquelas estátuas ou monumentos, assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Resposta dos espíritos: muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis à homenagem que lhes prestam do que à lembrança dos homens, ou seja, das pessoas. Então pode ser que sim, dependendo da intenção dessa imagem, muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis à homenagem que lhe prestam do que à lembrança das pessoas. A lembrança guarda essa afetividade, esse amor. Uma estátua, nem sempre, né? Nem sempre mesmo. Vamos a 325. De onde vem para certas pessoas o desejo de ser enterrada antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta dos espíritos: a afeição do espírito por certos lugares e inferioridade moral. Que importa este ou aquele recanto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? Então, às vezes, isso pode acontecer aqui, estamos encarnados. Eu quero lá, eu quero aqui, quero acolá. Mas, ao desencarnar, já perde mesmo, não importa, não é? Não importa onde estão os despojos, porque o espírito não está onde seus despojos físicos estão, não é? Então, e se isso lhe importa, é porque é um espírito inferior ainda. Muito bem, vamos terminar aqui por hoje. Amanhã continuamos no nosso tema. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Até amanhã com o projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos.